Fala pessoal, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se por um acaso você não me conhece, meu nome é Michiko Roshi e eu sou brasileira. Sério, Chico. Mas descendente de japonesa, como vocês podem ver, e moro há mais de 17 anos. Se eu não me engano, esse ano eu completei 17 anos aqui no Japão. Aqui neste canal a gente compartilha mais sobre essa experiência como imigrante brasileira vivendo no Japão, minha visão de mundo, de Japão, de DKC, realidade dos brasileiros que moram aqui. Então, se por um acaso você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, ative as notificações que nós temos vídeos toda semana ou quase toda semana e deixe o seu like também. Não se esqueça de deixar também o seu comentário para dizer o que você achou desse vídeo. E no vídeo de hoje nós temos uma convidada. A Lorela, ela é uma seguidora do Instagram e eu encontrei com ela no centro de Nagoya, porque ela mora lá no centro de Nagoya. Foi até no dia que eu fui gravar o vídeo, né, da pandemia, mostrando como estão as ruas do Japão, e a gente se encontrou lá e eu bati um papo com ela e gravei essa entrevista para vocês conhecerem um pouco mais da história dela, que é muito legal. É uma história diferente da maioria dos brasileiros que vêm para o Japão, dos DKCs. Ela trilhou um outro rumo e eu quero muito compartilhar essa história com vocês. Então assista até o final e não se esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Bora lá! Gente, então, parei aqui com a Lorela, vou perguntar algumas coisas para ela. Falando nisso, eu vim pensando num negócio. O seu nome aqui no Japão fica Lorera. Lorera. Apresente-se, quem é você? Meu nome é Lorela. Lorela Yukie. Ela tem namorada, viu? Eu já vou adiantando vocês, se comportem. Mas enfim, Lore, você mora há quanto tempo aqui? Eu tô em Nagoya 2 anos. Fiquei um tempinho fora, mas basicamente é isso, 2 anos e 1 mês, né? 2 anos e 1 mês. E você estava contando pra mim que você, quando chegou aqui, você teve a experiência de trabalhar no McDonald's, né? Você trabalhou durante um tempo. Mas assim, como que foi esse processo? Porque você já chegou sabendo japonês e aí começou a trabalhar direto na Starbucks? Ou você teve um tempo de aprendizado? Você chegou a estudar? Como é que foi? Então, pra mim foi muito jogar a cara. Na verdade, eu já vim com um básico de japonês, mas um básico de conversação de mãe e filha, pela minha mãe ser japonesa. E quando eu vim pra cá, eu, sabia me comunicar, então não que seria o suficiente em termos de uma entrevista, porque eu pesquisei muito, né, como é fazer uma entrevista no Japão, porque eu já sabia que tinha todo um bunka, todo um, né, ritual e tudo mais. Uma cultura, né? Pra gente se apresentar, não é que nem no Brasil, que você faz entrevista conversando, basicamente. Então, sim. É todo padronizado, né? Tem o Rirekusho, né? Que é o currículo que você precisa preencher, aí tem um jeito de se vestir e tudo mais, né? Mas também não cheguei aí 100% formal no McDonald's, né? No primeiro momento. Então eu tinha uns aspectos que eu sabia que eram essenciais para entrevista. Eu estudei baseado no Google, me preparei para isso e fui fazer a entrevista e deu certo, foi tranquilo. Você considera o quê? Que você tinha mais ou menos um nível N4 ou N3? Pra quem não entendeu o que eu falei, é tipo, quando a gente fala assim, a nível N4, N3, a gente tá se referindo ao JLPT, né? Que é o teste de proficiência da língua japonesa. Então, as empresas, geralmente quando a pessoa ela é estrangeira, ela pede no mínimo, se for uma empresa, né? Dependendo do nível da empresa, ela pede no mínimo N2, que já é um nível do que você conseguiria conversar com uma criança do ensino fundamental, sabe? Que já tem, seria da 6ª série mais ou menos. Quando é o nível N1, já é uma criança do ensino, entre ali o Chugaku, que seria o quê? Não é ensino médio? Não, é ainda ensino fundamental, do 6º ou 9º ano, né? Seria o ginásio, quase o ginásio, o antigo ginásio no Brasil, né? Então, o N1 tem todo o vocabulário ali, de uma criança do ginásio. O N2 seria até uma 6ª série. Então, assim, o N5 é aquele que é o que o Japão exige para as pessoas, para os estudantes virem fazer um intercâmbio. É o básico do básico, é o tipo nem tinência, mais ou menos nem tinência, muito menos que isso até. Então eu acredito que um N4 já seria um ninense, um sonense, né, uma 2ª, 3ª série mais ou menos, e o N3 você já tá mais ou menos ali numa 4ª, 5ª série, por aí. Então você acha que o seu vocabulário para trabalhar lá no McDonald's, você estava em que nível já, mais ou menos? Para conversação, talvez entre N4 e N3.
pra escrita ainda estou devagar. Mas sim, eu soube que tinha, como chama, staffs, que eram também estrangeiros lá na mesma loja que eu trabalhei, que nem japonês não tinham, que nem a Aisatsu não sabiam fazer e estavam lá. Então, tipo, eu pensei, eu tenho que me arriscar porque Sim, se eu não tentar... tipo assim, se quem nem sabe falar japonês tá lá, então por que eu não vou estar, né? Onde eu mais aprendi em termos de trabalho foi no 7-Eleven, que eu conciliei no mesmo tempo, eu entrei no mesmo tempo. Isso, uma loja do lado de casa, da casa de onde eu morava, e foi o Tencho de lá que me ensinou passo a passo, desde o irashaimase até o arigatou gozaimasu, como encher a sacola, tipo, formato, sabe? Fazer o formato certinho. Caraca, como, que legal. Tipo, não colocar as coisas fora do lugar, senão vai virar e o cliente vai reclamar e tudo mais. Então, todos esses pequenos detalhes, sabe? Tipo, isso praticamente do atendimento foi ao cliente foi lá no... aula de atendimento ao cliente. Foi tudo ele que me ensinou. Então, eu sou muito grata a essa experiência. Que legal. Eu também tô agora atualmente trabalhando no 7-Eleven. Para quem não sabe aí no Brasil, né? 7-Eleven é aquela rede de lojas de conveniência. E no meu caso, eu não tive todo esse processo de aprendizado, porque como eu já trabalhei na Starbucks, então meio que assim, já sei como é que faz, como é que funciona, então ele não me ensinou dessa forma. Mas você falando, essa experiência é muito bacana. E o legal de você se disponibilizar a aprender, entrar numa rede de uma loja de conveniência aqui no Japão, é porque toda esquina tem uma loja de conveniência, né? Então assim, você não precisa se deslocar, nossa, lá longe, ou então se desesperar, porque, meu, se você se dispuser a aprender a trabalhar nesse ambiente, por mais que o salário hora ele não seja tão alto assim, mas é um aprendizado, é a oportunidade, né, que você teve de aprender a entrar nesse mundo em japonês que a gente fala de sekyaku, que é o atendimento ao cliente, né? Sim, exatamente. E não sei se você já viu, mas eu vi em algum lugar uma entrevista que hoje em dia, para os estrangeiros que moram aqui, geralmente esse pessoal do Tigres Asiáticos que vem para o Japão estudar, eles conseguirem entrar no Combini, serem a elite dos estrangeiros, sabe? Sério? Tipo, nossa, consegui um trabalho num Combini, sabe? Então, lógico, agora pós-pandemia, como as vagas de emprego estão mais reduzidas, se você for ver, eu mesmo tô aplicando agora, eu não tô conseguindo emprego Combini. Porque tá super lotado e é todo mundo estrangeiro, basicamente só estrangeiro estudante. Então, querendo ou não, é um emprego que agora tá sendo valorizado, sabe? Sim. E os próprios donos estão sendo mais restritivos, tipo, poxa, mas se eu tenho maior demanda, por que eu não posso ser mais seletivo nos profissionais que eu vou escolher? Então sim, tem que ter uma experiência, né? Com certeza, leva melhor quem tá preparado já, né? Sem dúvidas. Ela falou, né, que ela tava trabalhando no McDonald's e ela ao mesmo tempo trabalhou no Seven. É muito comum aqui no Japão essa cultura do daburuaku, que eles falam, que é o double work, que é tipo 2 empregos ao mesmo tempo, né? Os japoneses, eles fazem muito isso, porque basicamente esses tipos de empresas que, né, de redes que elas trabalham praticamente 24 horas todos os dias da semana, eles não param. Então, eles são muito flexíveis em relação ao shift, né, os turnos, onde você consegue conciliar vários empregos, né, na sua agenda ali, em várias empresas, né? E aí você ficou nisso daí durante quanto tempo? Então, o 7-Eleven era das 6 da manhã às 9, eram 3 horinhas só. E eu comecei em fevereiro de 2019 e fui até novembro de 2019, fazendo só dia de semana, né? E o McDonald's, como a escala é bem mais flexível, porque você pode dar a escala a cada 2 semanas mais ou menos, e aí você não é obrigado a cumprir o mesmo horário, o mesmo turno, o mesmo... Starbucks muito, é desse muito, jeito muito também. Free, sabe? Então eu fiz até mais ou menos agosto, empurrando agosto. Mas aí quando eu consegui o segundo momento de entrevista, que foi no aeroporto, eu consegui trabalhar no restaurante, como te disse, e no Lawson lá do aeroporto, aí eu tive que ir diminuindo, né, as escalas, porque tava ficando muita coisa. E eu tava trabalhando 13 horas por dia e tava sendo, tipo, demais, sabe? Então, o 7-Eleven eu empurrei até novembro, mas aí foi meu limite, porque eu não aguentei mesmo. E aí eu fiquei só com o aeroporto, que era o lugar que eu queria. Que você queria estar, né? Só pra gente contextualizar aqui, a Lori, ela tem um fascínio por aeroportos. Mas por quê, Lori? Então, é sonho de criança, né? Sonho de ser piloto, de se tornar piloto. Bom, também sou
filha de aviador, então, querendo ou não, é esse meio que eu quero estar, esse meio que eu tô buscando, né, conquistar, e no Japão também, por que não? E aí o objetivo sempre foi conseguir algum emprego próximo a esse lugar, né, onde os aviões estão. E ela conseguiu, né? Você demorou mais ou menos quanto tempo até você conseguir chegar no aeroporto? Eu consegui entrar no aeroporto em setembro de 2019, então isso foi o quê? Foi praticamente 6 meses depois que eu cheguei no Japão. Nossa, muito rápido, menina. E entrei para trabalhar num restaurante dentro do aeroporto, né? Foi restaurante dentro do aeroporto. E eu estava apavorada no dia da entrevista, mas eu tive muita sorte de entrar no lugar certo, com as pessoas certas que, tipo, sabe, abraçaram a causa e falaram, não, Lorela, a gente vai te ensinar tudo, sabe? Ai, que legal. Então, lógico que eu entrei antes na cozinha, né, pra ajudar primeiro na louça e devagarzinho fui passando pra cozinha. Aí, quando eu tive a oportunidade de ir pro LED, eu convidei uma amiga minha pra entrar, que também ela é descendente brasileiro com japonês, e ela sabe falar mais japonês que eu, né? Ela acabou entrando no LED e eu acabei não aprendendo essa parte. Mas eu sempre tive muito... A oportunidade não faltou, sabe? Se eu quisesse e falasse, não, eu quero ficar só no Urede, eles iam lá e me ensinavam, sabe? O Urede seria o caixa, né, do estabelecimento. Então, mas assim, que nem você falou assim, a oportunidade não faltou, mas você foi atrás da oportunidade também, né? Sim. Se você não tivesse se disposto a ir lá, pedir o emprego, fazer a entrevista, passar por esse processo, nunca teria chegado a oportunidade de você, né? E para todo mundo que tem esse viés de negatividade, que começa a colocar um monte de empecilhos na frente antes de sequer tentar, não, mas o aeroporto é muito exigente, não, mas você tem que saber falar japonês lá, que não sei o que lá. Cara, querendo ou não, eu fiz outras entrevistas também, né, pro aeroporto. Cheguei a fazer, inclusive, 2 entrevistas pra gente aeroporto, mas essas realmente, eles queriam certificação da proficiência japonesa, que no caso eu não tinha. E um segundo emprego foi porque eles sentiam que eu não tinha tanta formalidade, né, ou seja, o Gengo, né, eu não tenho Gengo ainda. O Keigo, né? Keigo, isso, 100%. Então, lógico, isso era um fator que era crucial para passar na entrevista e, no caso, aí eu não passei. Mas aí eu você tive foi indo a de onde chegar, né? E aí, infelizmente, veio a pandemia. E aí, infelizmente, veio a pandemia e fechou tudo, né? Fechou tudo o aeroporto, né? Os desafios aí, os desafios pela frente apareceram, né? Sim. Mas faz parte da vida, sem dúvidas daí, mas é muito legal mesmo você compartilhar essa trajetória sua, porque eu acredito que são essas histórias que inspiram mais pessoas que querem e que não tiveram essa coragem de se movimentar até então, a chegar e falar, pô, mas se ela conseguiu, por que eu não conseguiria, né? Sem dúvidas. E aí, só pra gente abordar o tema aqui, esse principal do vídeo, você mora aqui no centro de Nagoya mesmo? Sim, eu morei ali perto de, como chama? O Atsutadingo, né? Atsutadingo Horita. E agora eu tô em Nishiku, ali pertinho da estação de Nagoya. E em relação à pandemia, né? Desde o ano passado, quando isso tudo começou e tudo mais, como que você sente que aqui Nagoya, que é um centro mais movimentado, é o 4º maior centro comercial do Japão, como que ele lidou, assim, com esse caso do Então, tirando o aeroporto... porque você estava bem no aeroporto, então você sentiu, né? E, inclusive, quando começou mesmo, né, essa coisa de noticiário, de expansão da doença na China e tudo mais. E eu, inclusive, estava de frente do Terminal 2, lá do Centrer, no Lawson, recebendo direto o voo dos chineses. Então, tipo, começou a ficar aquela coisa muito, sabe, muito pânico, causar muito pânico, sabe, entre os funcionários. E aquela coisa, nossa, não chega perto de mim, todo mundo assim, sabe, Sério? meio que especulando já muita coisa. Então, sim, eu vi a pandemia desde o início. Caraca. E vi muita gente vindo da China, já indo direto no Lawson comprar todas as máscaras das estantes, que era uma coisa, tipo, uma loucura, sabe, pra conseguir comprar uma máscara lá no aeroporto. E foi assim que começou, né? Então, os voos continuaram até um certo limite, e aí quando parou tudo, não tinha mais nada, não tinha uma alma viva no terminal internacional. Aí eu perdi o emprego, né? Mas assim, em termos de cidade e os outros trabalhos, eu diria que para ser Sha'in, todo mundo estava trabalhando normal. Grupos de riscos estavam mais em casa, crianças provavelmente não foram às escolas, então estavam em casa. Sim. E comércio com horário restrito.
Mas não diria que não se compara ao Brasil, não se compara a muitos lugares países, do mundo, sim. né? Parece que a vida aqui seguiu normal. Houve né, no começo, principalmente no primeiro estado de emergência, eles foram um pouco mais restritos, né? Só que agora, desde né, do meio do ano passado, mais ou menos, quando eles lançaram aquele Go to Travel e tudo mais, começaram a incentivar as pessoas a saírem de casa, mesmo eles o Japão tendo novamente lançado o estado de emergência algumas outras vezes, mas em nenhum momento eu senti que houve novamente aquele nível de restrição que teve da primeira vez, né? Sim, e as pessoas, elas estão, eu vejo assim que as pessoas estão muito mais tranquilas, relaxadas, digamos assim, né, em relação a essa questão do contágio e tudo mais, né, eles não vejo mais esse pânico nem nada, essa super preocupação, né. E também eu acho porque por fator cultural, por exemplo, no Japão, comparado ao Brasil, o japonês, qualquer resfriado, ou até mesmo a vontade de não mostrar o sorriso, já usa máscara, né? Começa por aí. A gente não tem um contato físico, sabe, pra cumprimentar as pessoas. A gente cumprimenta as pessoas de longe. A gente já usa máscara aqui, a gente já tem, tipo, uma cultura de distanciamento já desde sempre, sabe? Então isso é uma coisa que facilitou muito, digamos que evitou muito mais a propagação, né? Comparado aos países ocidentais, que é uma coisa que você vê até hoje. Todas as contaminações que tiveram em Nagoya embaladas foram por grupos de estrangeiros, né? Brasileiros que provavelmente não estiveram de máscara e tudo mais. Enfim, espalharam entre si e sempre foi assim. Então eu acho que o japonês, apesar de ter criado um pouco de pânico no início, aquela coisa de papel higiênico e não sei o que e tal. Sim, eu vi esse episódio horroroso do papel higiênico, nada a ver, né? Tirando isso, o japonês está acostumado com doenças epidemiológicas. Porque então... tipo, a cultura da máscara, né, do shoudoku que eles falam, né, de sempre estar higienizando. O japonês, ele é muito bitolado, né, com essa questão nossa, higienização e tudo mais, lavar a mão, fazer gargarejo, blá, 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 blá. Então, assim, a contaminação não se deu tão forte aqui no Japão por causa disso, né? Então, eles têm essa consciência coletiva, né? O que facilitou bastante. Então, assim, que nem eu mostrei pra vocês, que nem eu gravei as ruas, atualmente, né, mesmo estando esse caos no mundo ainda, com números crescendo, subindo cada vez mais, e por mais que aqui no Japão também tenham casos, né, de contaminação subindo, por conta desse desleixo que houve, né, que o pessoal ficou mais relaxado e tudo mais, mas ainda assim nem se compara ao restante do mundo, né? Não, a gente não tá vivendo um pânico aqui, nossa, todo mundo em casa e tipo, meu Deus, vamos nos trancar, não. E não tô dizendo isso como um privilégio nem nada, sabe? Mas assim, é só por curiosidade, para mostrar para vocês como que o país está lidando com a situação atualmente, como que a gente está vivendo aqui. Não é tipo, ai meu Deus, olha aqui como que a gente tá e como que vocês estão. Imagina, jamais. Mas é mais por curiosidade mesmo. Eu descobri que a Lori, ela é rata de Nagoya, então a gente vai marcar uns rolês aí para conhecer uns buracos aí, né? Então, eu não contei a minha trajetória, né? Como é que eu fui conhecendo gente, né? Conta rapidinho. Porque vindo de 2 anos pra cá, eu não conhecia ninguém, eu nunca estudei no Japão, então, realmente, eu não tinha nenhuma rede de contatos aqui. Sim. Eu só tinha minha mãe e minha avó, literalmente. E foi muitas saídas solitárias que eu dava as caras pela cidade e falava, vou tomar uma cerveja no tal bar, no dia seguinte eu vou em tal outro lugar, em tal outro lugar. E o primeiro grupo de amizades que eu fiz foi um grupo de trainees, que eles vieram pela JICA aqui, e eles eram todos mexicanos. Que legal! Então, 20 pessoas fazendo uma farra do meu lado, uma mesa assim, do lado, e eu sozinha. Aonde? Naquele Mexican Bar? Não foi no Mexican, foi no hub de Nagoya. E eu não resisti, né? Eu falei, então, eu sou brasileira. Posso me juntar ao grupo de vocês? E foi isso, a partir daí, sou muito grata a eles, porque a partir daí eu conhecia as pessoas japonesas que moravam já aqui, e aí foram me apresentando outras pessoas. Eles, infelizmente, voltaram em setembro de 2019, voltaram antes da pandemia pro México, mas o tempo que eles tiveram aqui, todo mês, era a gente se reunir, ir pra uma balada, ir pra um bar, ir pra algum lugar, fazer algum evento e tudo mais, participar e conhecer gente. Mas essa é a melhor forma de conhecer gente, né? De fazer amizade. Quem não bebe não tem história, cara. Porque é engraçado, né? Trabalhando no Mac, eu não consegui conquistar uma amizade. Apesar de terem estrangeiros lá, os nepaleses e tal, eles eram uma panela gigante, inclusive, mas era eles e eles.
e fechadas. Eles estudantes de uma escola e tudo mais lá e tal. E os japoneses, eles tipo, várias meninas que eu falava, nossa, vamos tomar um café e tal, não sei o quê. Ai, vamos sair do trabalho e vamos, não sei onde. Ai, não posso. Ai, não sei o quê. Uma coisa que eu sinto de japoneses, assim, né, quando eles têm muito, trabalham em ambientes onde tem muitos estrangeiros desse jeito, eles não são tão receptivos quanto se eles trabalhassem, por exemplo, só você fosse a estrangeira do lugar. Eu não sei, eu tenho essa impressão, sabe? Sabe o que eu sinto? É que japonês que nunca saiu do país é assim. Japonês que já saiu do país para intercâmbio é o contrário. Total. É eles estrangeiro. gostam. Eles fazem questão. Eles fazem questão, eles gostam dessa diferença cultural e tudo mais, né? Mas assim, que nem você falou, como tinha uma panela, era uma panela, né, que os nepaneses eram fechados, os japoneses eles acabam ficando também fechados, pro canto entendeu? Deles, exatamente. Mas perderam a oportunidade, né, de fazer uma amizade aí, fazer o quê, né? Mas o pessoal acaba sendo, quem vem trabalhar, né, pro MEC aqui no Japão, uma primeira experiência ótima, porque você tá tendo o primeiro contato de emprego, ok. Mas para quem já tem muito know-how, para quem já trabalhou em um corporativo, para quem já... É um trabalho que você fica meio assim, olha, tem que ter muita paciência. Não, tipo assim, gente... Como é que eu digo? Para quem tá lá, você tá lidando com pessoas que nunca trabalharam na vida, que estão no primeiro emprego, que não sabem trabalhar em equipe, que não sabem... Então tem que ter muito jogo de cintura, sabe? Isso foi o que eu aprendi. E eu, como trabalhei com gente sempre mais nova que eu... Acabei sendo muito senpai muito rápida, sabe? Apesar de entrar como novata, eu virei senpai, sabe? Porque eu já sabia tudo, eu dominava tudo. Porque você tinha experiência de trabalho em outros lugares, né? Mas realmente, porque parece que as pessoas não sabem trabalhar. A verdade mesmo japoneses. Mesmo japonês, sabe? Não tem essa garra, não tem tipo, eu tô fazendo arubaito porque minha família mandou. Meu, olha que legal porque, como que, dependendo do ambiente, é totalmente diferente. Tipo assim, o nível das pessoas, né? O tipo das pessoas é totalmente diferente. Porque na Starbucks, por exemplo, quando eu entrei lá, todo mundo lá também era estudante, primeiro emprego, né? Aquele arubaito de estudante e tudo mais. Mas o nível das meninas, cara, é outra coisa. É tipo assim, só estudante de faculdade. Eu via que era coisa de família boa, entendeu? Porque querendo ou não, por mais que exista essa igualdade social no Japão, existe sim as pessoas que têm mais condições financeiras e outras que não, né? Isso daí é normal no mundo inteiro, né? Existem vários fatores que cada pessoa, cada família tem condições melhores ou não. E, cara, eram meninas assim, que viajavam, que, tipo, estavam em faculdade, que estavam direcionadas ali para alguma carreira, entendeu? Meu, nível totalmente diferente. Exatamente. Educação, tudo mais, assim, querendo ou não, acabam sendo pessoas que sabem lidar melhor com pessoas, então, eu acho. Não julgando pessoas, né, de baixa renda do Japão, porque na verdade não existe baixa renda, né, comparado ao Brasil. Comparado ao Brasil, e não existe pobreza aqui. Mas vocês dava pra perceber, né, conversando com as meninas, que o objetivo de muitas não é nem entrar na faculdade, era literalmente casar com um homem rico e morreu ali, sabe? Então existe demais isso na cultura japonesa. Eu tentava conversar, dialogar e, tipo, indagar, sabe? Tipo, nossa, por que você quer e ainda isso? com você, né? Que tipo assim, meu Deus do céu, pavor da minha vida, isso que eu não quero, é tudo que eu não quero. E eu ficava, por que vocês não se dedicam a si mesmas, sabe? Se não dá pra fazer a faculdade, dá pra fazer outra coisa, mas tenta pensar em você primeiro. Ai, mas é que meu namorado, os pais dele são de tal empresa e não sei o que, e você fica lá. Sabe, não tem o que fazer. A mentalidade é essa, sabe? Então, sim. Enfim, é cultural. Era muito, eu senti muito distanciamento entre o que eu estava vivendo. É a sua forma de pensar também, né, Lorena? A minha realidade com a realidade do pessoal do MEC, né? E já no 7-Eleven é todo mundo casado com filho, era senhorzinho e tudo mais. Então, tipo, não era uma pessoa que você... Nossa, vamos lá tomar uma cerveja. Tipo, ia ficar muito estranho, sabe? Total. Não, no Seven que eu tô agora, porque eu imagino também que seja porque é de um interior. Então, assim, só de tchan e bachan. Só os velhinhos que trabalham lá, sabe? Meu, muito engraçado. Deixa eu contar esse episódio. Aí o dono, ele é um velhinho, um senhorzinho de, tipo, 70 anos. E antes de ontem, foi a primeira vez que eu fui treinar, né? Foi, tipo, meu primeiro dia. E eu tipo, tô trabalhando das 2 da manhã às 6 da manhã. Cara, o cara, ele dormia em pé, tadinho. Eu fiquei com uma dó, eu tava com medo dele cair lá, sabe? Tipo, ele tava me ensinando o Takyubin, aí ele começava a escrever, ele ia dormindo. Aí ele acordava, aí ele começou a escrever, ele ia dormindo, tadinho, gente. Ai, que bonitinho. Mas enfim...
cada ambiente de trabalho tem o seu tipo, né? Seu mundo, exatamente. Mas é legal. Mas é isso, né, gente? Se dá, a oportunidade existe, mas obviamente que se você não se mexer, ela não vem até você, né? E se vier, você não estiver se mexendo, você não vai estar preparado para agarrar essa oportunidade. Então acho que esse é o maior recado aqui desse papo. É isso. Fechou? Então bora lá dar mais rolê aí. É isso aí então, galera, a gente vai aproveitar aqui o nosso finzinho de noite, tá bom? Cadê? Nossa, ai, segura aqui o microfone. Vamos fazer um cheers aqui, cheers, e a gente se vê na próxima, tá? Até mais. É.